Pai do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Aleluia. Agradecer a visita do irmão Beethoven, da sua mãe, irmã Raimunda, até a Rutinha que está ali, né? Deus abençoe e sejam bem-vindos, amém? Nós ficamos felizes por ver vocês aqui junto com a gente adorando ao Senhor, amém? Fique à vontade, como diz o presbítero João Batista, né? Isso aqui não é nada mais, nada menos do que a casa do papai, viu? Fique à vontade, irmãos, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o 4. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Amém. Irmãos, tem uma coisa que é engraçada que quando a gente estudava e o professor começava a ensinar umas coisas para nós, eu sei que alguém já que está aqui presente ou falou ou pensou isso, né? Pergunta, meu irmão, de que é que isso vai me valer na vida? Né? Sei lá, a forma de Bhaskara da vida. A gente se pergunta, de que é que vale isso na nossa vida, pelo amor de Deus? Né? Naquela época, a gente sempre perguntava isso quando a gente via alguma coisa assim bem complexa, que você tentava buscar sentido naquilo que você estava sendo ensinado e você não conseguia chegar a uma conclusão. Né? Às vezes a gente faz essa pergunta ao professor, eu já fiz essa. Professor, de que é que isso vai valer na vida? Onde é que eu vou trabalhar aprendendo isso aí? O professor só estava batendo a gente, né? Com ódio, tentando responder, tentando dar sentido ali até mesmo a própria profissão dele. Né? Mas a verdade é, irmãos, talvez a forma de Bhaskara ela não tenha, como é que se diz, nos servido para uma profissão comum no nosso dia a dia. Eu acredito que ninguém aqui precisa dela, né, irmãos? Mas a verdade é que quem quer ser alguém na vida vai precisar fazer, no mínimo, a prova do Enem, né? E a forma de Bhaskara vai estar lá, viu, Célio? Então, se você quer ser alguém na vida, o que o professor está ensinando lá é o caminho para você alcançar os seus objetivos. Às vezes a gente não encontra sentido nas coisas, mas aquilo que está sendo ensinado lá no futuro você vai precisar. Irmãos, e até mesmo com a própria palavra de Deus, às vezes a gente se comporta assim, irmão. Às vezes as pessoas estão ensinando algo para nós e a gente fica perguntando: o que é que isso vai contribuir para a minha fé? Né? O que é que isso vai me transformar mais na minha vida espiritual, na minha vida pessoal? Que potência tem esse ensinamento sobre a minha vida? E é difícil, irmão, porque com relação à palavra, a gente se comporta assim, e até mesmo a gente desqualifica alguns crentes que são dedicados ao conhecimento, são dedicados à busca, ao entendimento da palavra de Deus, das Escrituras, e volta e meia a gente vê alguém desqualificando tal, né? Tal empenho, tal coisa. Eu mesmo fui um dos tais. Quantas vezes eu não critiquei teólogos, quantas vezes eu não critiquei ensinos, porque eu julgava que aquilo de nada valia para a minha vida. Né? Na minha falta de entendimento, até mesmo na ignorância do próprio homem. Mas muitas das vezes, irmãos, eu pensava assim, por quê? Porque muitas das vezes os crentes que sabiam, faziam desse saber um momento de espetáculo. Faziam desse momento do saber um momento de performance. Né?
parecia que ele queria muito mais mostrar que sabia do que ensinar o povo de Deus. Aí isso confunde a gente, irmão, porque a corrupção do coração, irmãos, às vezes ela escorre assim, sabe, pelo canto da boca, a gente nem se toca. E às vezes isso é perceptível. E nisso, ó, a gente escutando essas coisas, aí escutando o pregador, e tome a ruma de versículo, tome a ruma de referência bíblica, que no final você é mais embaraçado que tudo, pergunta, meu Deus, o que é que o pregador está pregando e você não sabe. Só sei que ele sapateou de Gênesis até Apocalipse e nós estamos aqui. Né? Aí, enfim, a gente fica ali embaraçado e pergunta, vale a pena saber? Vale a pena entender? Será que para me conhecer eu tenho que me comportar assim? Será que o conhecer causa isso em todo ser humano? Será que o conhecer ele destrói o caráter do homem? Será que o conhecer ele embaraça o homem ao ponto dele não discernir a essência do que é ensinar, do que é ministrar, do que é pregar a palavra de Deus? Será que o conhecer as Escrituras profundamente causa isso em todo homem? Eu sempre ficava assim, irmãos. Eu, novo convertido, eu dizia que não, irmão, prefiro ficar aqui mesmo dando glória que para conhecer e ficar desse jeito. Mas na realidade, irmão, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo se comporta desse jeito. Porque do mesmo jeito que tem os vaidosos que conhecem, tem os vaidosos que não conhecem. Né? Você já viu o rico soberbo? Pelo menos ele é rico, né, para ser soberbo. E o pobre que é soberbo? O pobre metido a besta. Não é mais feio ainda. Né? Tem esses contrapontos das coisas que a gente vê, irmãos. E nisso fica lá a igreja ali confusa, sem saber entender se vale a pena se dedicar ao conhecimento ou não. Mas é porque, irmãos, hoje é complicado porque tudo envolve um sistema no mundo e às vezes, querendo ou não, a gente é envolvido por esse sistema. Tipo, uma pessoa que quer se dedicar à palavra de Deus, no mínimo ela recebe o nome de um acadêmico, né? Não é um acadêmico, está se formando. Você pode ser qualquer coisa na vida, se você dizer que está se formando em, sei lá, em direito, em psicologia, em medicina, alguma coisa, todo mundo de boa. Vai lá, vai dar certo, vai que dá certo. Mas se alguém disser que está se formando em teologia, até nós mesmos estamos ficando com o pé atrás, irmãos. Porque há um descrédito tão grande em querer buscar, em querer entender. Da nossa parte, esse descrédito ele é real. Por quê? Porque se você quer realmente se aprofundar nisso, você tem que ir para uma faculdade, você tem que fazer um curso teológico, você tem que se dedicar a alguma forma de que você se torne um estudioso, como se fosse um estudioso qualquer. E aqui, irmãos, eu não estou nem defendendo o que quer conhecer e o que não quer. Eu não estou fazendo defesa de ninguém. Eu só quero dizer que, independentemente de como nós vamos nos envolver com a palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade, irmãos. E é dela que nós precisamos. A palavra de Deus é a verdade absoluta. A palavra de Deus é o nosso socorro. A palavra de Deus é o verbo. A palavra de Deus é o pão que desce do céu. A palavra de Deus é o próprio Deus. E precisamos dela. Dependemos desesperadamente dela. Sem ela, a gente não alcança a salvação. Porque é as Escrituras que anunciam a salvação. Você pode ter ouvido um pregador falando de Jesus, mas o pregador usou essa fonte, a palavra. Você consegue entender isso? Então, irmãos, não se trata simplesmente de ser um erudito, de querer conhecer, mas a gente precisa de conhecer e buscar a Deus muito além do que um simples curso teológico para nos formarmos. A gente precisa ir muito além disso.
conhecer a Deus vai muito além disso. Porque a gente sabe, irmãos, que é possível você ser um corrupto, ser um crente mais fuleiragem que possa existir na face da terra, e você ter um anel de bacharel em teologia. Isso não nos define, irmãos. A vida acadêmica não nos define. Mas, porém, o quanto nós nos dedicamos a conhecer a Deus, isso sim tem influência, irmão. Isso sim influencia nas nossas vidas e também influencia as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos da sua palavra, precisamos nos dedicar, porque a palavra de Deus ela é digna de toda confiança. Nós cremos assim, né? Então ela é digna de toda confiança, então ela é digna de todo o nosso empenho. Não para uma formação acadêmica, mas para o nosso próprio exercício da nossa fé. Não há vida saudável longe das Escrituras. Não há uma fé forte, irmãos, sem o embasamento das Escrituras. Você pode até viver, irmãos, de maneira fiel, saudável, por ação do Espírito Santo. E a gente sabe, tem testemunho disso, que de pessoas que não sabem nem sequer assinar um nome. Porém, dá um testemunho grande da obra do Evangelho. Dá um testemunho gigante do que Deus faz na vida de uma pessoa. E pela ação do Espírito Santo, pelo poder que já opera nessa pessoa, ela vive o que está escrito. Amém? Mas isso não nos isenta de que o Espírito Santo vai me pegar do mesmo jeito que pegou aquele irmãozinho, eu não preciso me dedicar, eu não preciso me empenhar. Não, irmãos. Até porque existe classificações dentro do corpo de Cristo que a gente precisa discernir. Existe um dom que é o dom de mestre, que é o dom de ensinar. Me diga, irmãos, quem é um mestre que não lê, quem é um mestre que não se aprofunda? Me diga quem é esse que está em pé para ensinar, que não passa horas e horas sentado, estudando, para poder ensinar alguma coisa. O dom de mestre, meu irmão, ele puxa isso de nós. Até um obreiro simples, a palavra diz que nós devemos manejar bem a palavra. Então, o que será esse manejar bem, irmãos? Não será uma dedicação, não será um empenho, não será um bom uso da palavra? Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, no texto que nós lemos, bota aí no versículo 11, gente, por favor. No versículo 1 e no versículo 2, Paulo ele escreve esse texto, irmãos, para lembrar o povo do Evangelho. Ele diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. O 2. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Bota no 12, gente, por favor. Olha o que estava acontecendo no meio da igreja, irmãos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Paulo escreve, ele dedica, irmãos, o capítulo 15 por inteiro a cobrar isso da igreja de Corinto. Dizer: eu preguei o Evangelho para vocês. Por ele é para vocês estarem firmes, por ele vocês são salvos, e permanecerem firmes naquilo que eu preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Por quê? Aí no verso 12 ele vai dizer: se nós, os apóstolos, estamos pregando a ressurreição dos mortos, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos? Aleluia. Irmão, se
se nos fosse questionado a nossa fé e nos perguntasse por que que Cristo nasceu, né? Por que que Cristo encarnou, por que que Cristo morreu e por que que Cristo ressuscitou? Qual seria a resposta que nós daríamos? Talvez foge até as palavras, né, de como a gente tem que explicar isso. Mas se você parar, irmãos, é o Evangelho. Jesus encarnou, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. A gente não precisa entender isso, irmãos. E o Evangelho ele foi pregado com base nisso. Jesus encarnado e os anjos dizendo: oh, boas novas entre os homens, chegou a salvação entre vocês. Encarnação. Domingo teve Santa Ceia, né? Para lembrar o que, irmãos? O que é que o pão significa? Será que a gente está atento a essas coisas simples, básicas da nossa fé? O que significa o vinho? Não é para lembrar da morte, do derramamento do sangue, da ressurreição? Não é para a remissão dos pecados, irmãos, que Cristo morreu? E a gente está trocando essas coisinhas, irmão, por mensagenzinha boba e não se toca. Irmãos, por incrível que pareça, isso parece ser tão ridículo, mas até hoje existem teólogos que afirmam isso aí, irmãos. E todo ano a gente escuta a mesma mensagem. Pode prestar atenção, que Natal e na Páscoa a gente sempre escuta isso. Oh, que Jesus nasça no seu coração nesse ano. Oh, na Páscoa, né? Oh, que Jesus ressuscite no seu coração. E que seja um tempo de renovo, de restauração na sua vida. Irmão, eu estou ouvindo até crente pregar isso, irmão. É triste, irmão. Porque a doutrina deles aí é dizer que Jesus não ressuscitou mesmo. Não, é pela pregação dos apóstolos que Cristo ressuscitou no nosso coração. Que Cristo não vive no céu, Cristo vive vivo no nosso coração porque nós cremos na mensagem. E crer nessa mensagem é que vivifica ele dentro da gente. E os crentes estão pregando isso também, irmãos. Mas por que será, hein? Não é estranho, irmãos? É uma coisa básica da nossa fé, que define a nossa fé, mas está no nosso meio, às vezes até de maneira sutil, é pregado no nosso meio, e a gente está sempre ali sendo influenciado. Mensagens essas, irmão, que até no colégio dos nossos filhos estão sendo pregadas, por professores que se dizem cristãos, às vezes. Então, cuidado, irmão. Até seu próprio filho pode estar sendo atacado por essa mensagem, você não sabe. Amém? Cuidado. Então, eu estou falando isso, irmãos, há um bom tempo, tentando instigar o coração dos irmãos. É para fazer os irmãos pensar, irmãos, e se perguntar assim, ó, como é que uma heresia nasce no nosso coração? Como é, irmãos, como é que acontece, como é o processo de quando a gente escuta uma heresia e essas vezes essa mentira até tem influenciado em nossas vidas. O que acontece com a pessoa que ouve a mentira? Qual é a consequência de crer nessas mentiras? As heresias, irmãos, elas existem, elas são bem presentes. E nós precisamos ficar atentos, porque existe esse processo ele não é rápido, ele não é escandaloso, ele é sutil, irmão. Ele é sutil e engana os que estão ali dispersos, né? Vamos dizer assim. Irmãos, tem textos bíblicos que a gente está ali lendo, a gente está se aprofundando no texto, a gente está começando a entender. Aí de repente, irmão, aparece um verso do nada. Vup! Aí você vai ler e pergunta, meu irmão, o que é que tem a ver esse texto com tudo que está acontecendo aqui?
Já aconteceu com vocês também, de estar lendo um texto e de repente aparece um versículo, só um versículo que parece que não se encaixa com nada do que estava fazendo, né? Irmãos, isso aconteceu comigo, eu lendo esse capítulo 15 de 1 Coríntios. Como eu falei, Paulo nesse capítulo, ele usa ele só para lembrar os coríntios, irmãos, do evangelho que ele tinha pregado, e que ele está ali questionando o povo, por que o povo está pregando que não existe ressurreição. Aí Paulo começa ali a questionar, disse, meu irmão, se não existe ressurreição, por que vocês se batizam? Porque o batismo, se você for olhar, está lá ligado com a ressurreição, né? Por que nós ceiamos? Aí Paulo questiona, irmãos, até a questão do trabalho dele. Temos sofrido em vão, temos sido perseguidos em vão, temos enfrentado feras em vão. Aí Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, os pecados de vocês ainda permanecem sobre vocês. Cadê o evangelho? Paulo usa o capítulo 15 todinho para falar isso aí, irmãos. Sonhane, abre aí no verso 33. Depois de questionar, irmãos, Paulo vem e fala isso aqui, Não se deixe enganar. As más companhias ou as más conversações, né, em outras versões, corrompem os bons costumes. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Bota o 34, Tino. Como justos, recuperem um bom senso. Sejam sóbrios, como tem a expressão que o Isa leu agora. E parem de pecar, pois alguns que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Irmãos, para vocês não duvidarem que o contexto não continua, bota no 35, Suiane. Paulo continua a falar sobre a ressurreição. Mas alguém pode perguntar como ressuscitam mortos, como de que espécie o corpo virão. Ele ainda vai continuar, irmãos. São 58 versos, Paulo ali explanando acerca da ressurreição. Mas em meio a essa explanação da ressurreição, dessa doutrina, Paulo fala isso. Não se deixe enganar. As más conversações ou as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Bem, irmão, se a gente ouvir só esse texto, a gente vai para outro contexto totalmente diferente. Sei lá, a gente, na nossa consciência normal, a gente ia lá para o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não se aceita a roda dos escarnecedores. Aí lá vai, porque está lá só sobre o falar, né? Mas, irmãos, Paulo está dizendo que essas más conversações é justamente ouvir o que não presta, irmão. Mas ele está falando de ouvir o que não presta, mas com relação à doutrina, com relação à palavra. É ouvir a palavra de forma corrompida. Essas são as más conversações. E os bons costumes, irmão, é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo e dos profetas. Então, a gente olha tudo isso que Paulo está dizendo, irmãos, e ele lança essa palavra. Ele diz, é como se ele respondesse aquela pergunta que eu fiz logo atrás, que diz assim, qual é o processo, né, de como acontece uma heresia? Paulo responde aí, irmãos. O processo é dar ouvido, né? Porque essas más conversações, irmão, no grego, ele dá significado tanto de palavra falada, ou de palavra ouvida, como de influências. Então, em umas traduções a gente vai ver conversações, né, do bate-papo lá. Mas na NVI ele usa a palavra más companhias, que também está dentro do mesmo contexto. Então ele está falando de um envolvimento, irmão, de um relacionamento errado com relação à palavra de Deus.
A gente, quando está se comunicando, a gente, quando está se dedicando a ouvir a palavra de Deus, a gente está dando ouvido a pessoas erradas. A gente tem buscado fontes erradas. Entendeu? Paulo, ele diz isso. Vocês estão dedicando tempo, vocês estão se deixando influenciar por más influências. Mas como é que a gente vai detectar isso, irmãos? Como é que eu vou detectar uma má influência se eu sou novo convertido, se eu não tenho entendimento? Irmão, você precisa se envolver com a palavra, você precisa da palavra, você precisa da comunhão dos santos, você precisa se envolver com a congregação, você precisa se empenhar no serviço, você precisa encostar, irmão, em quem dá fruto. Você não pode querer ser influenciado por quem não dá fruto, irmão. E o fruto, irmão, é fruto do reino de Deus, não é sucesso não, viu? Porque tem gente que pensa que o fulano está dando certo, né? As coisas estão acontecendo, está ficando famoso. A gente pensa que o cara está dando certo. Mas não, irmão, o que testifica que a pessoa está dando certo é o fruto. Não é o cara falar bem, não é o cara ter muito conhecimento, não é o cara, sei lá, está ganhando dinheiro, o cara aí deve estar coladinho com Deus, porque está sendo abençoado. Não, irmãos, é o fruto. Quer saber quem é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Vê os frutos. E os frutos, irmão, não tem como esconder, irmão. Não tem como esconder. Porque tem gente que é homem de Deus na congregação e em casa é só misericórdia. Você chega perto da mulher dele e você sabe quem é o cara. Ah, o cara é um bom pregador na congregação, mas no trabalho você vai ver lá, o cara é só misericórdia. É só motivo de zombaria, o crente ser daquele jeito. Então, quer saber quem é a pessoa certa para te influenciar? Vê os frutos, irmão. É básico, é simples. Não deixa se confundir. É o arroz com feijão, é só os frutos, irmão. Porque os frutos não deixam ninguém ser enganado. Porque isso foi a ordenança de Jesus para nós. Vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. É simples, irmão. Se a gente ler a palavra, a gente vai ver isso aí. Entendeu? Então, essas más companhias, essas más conversações, irmão, ela pode ser uma amiga, ela pode até ser até mesmo um irmão. Sei lá, um irmão que está embaraçado na congregação, insatisfeito, né? Que não está gostando muito da igreja, aí começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor, que ninguém presta, que ele é o santo. Né? Que ele é daquele jeito. Não, eu peco porque fulano fez isso comigo, eu peco porque fulano não cuidou de mim. Tará. Não, eu não estou na fé hoje porque o pastor fulano de tal falou aquilo comigo. Não, eu chego na igreja, eu não vou porque os irmãos não dão a parte seu para mim. Aí o irmão começa a contaminar outros irmãos por causa disso. Mas na realidade, irmão, se esse camarada está falando isso, vá procurar saber os frutos dele, que você vai ver a real da história. Os frutos revelam tudo, irmão. Os frutos deixam tudo assim transparente. Não deixa ninguém ser enganado. Então, se tem um crente, irmão, reclamando demais, não precisa nem cavar muito, irmão. No instante a gente descobre. Basta uma conversinha de 10, 15 minutos que você sabe a condição do camarada. E isso, irmãos, eu falo por experiência própria. Não precisa de muito não, irmãos. Às vezes o camarada está lá metendo pau. Quando dá fé, você começa a falar de oração. Irmão, nem oro mais. Vamos falar de Bíblia. Nem Bíblia eu tenho mais. Aí você vê, irmão, a condição. A gente vê como é que está o estado da fé, a saúde da fé desse crente. Os frutos, irmão. Os frutos vai dizer. Então, não deixe ser enganado por ninguém, irmãos. Deixa a palavra ser tua luz. Não dependa até mesmo só desse momento de culto para você conhecer a Deus. Isso aqui é magnífico, irmãos.
Quem me conhece sabe o quanto eu amo esse momento, sabe o quanto eu me empenho por esse momento, porque eu sei o valor disso. Eu sei o que é estar com os irmãos, adorando, glorificando a Deus, orando, intercedendo no coletivo, aprendendo, ensinando e compartilhando, e nós vamos crescendo, nós vamos se amando, e assim, eu sei o fruto disso, eu sei a consequência disso. Eu sei, eu tenho testemunhos para dar de quanto Deus já me salvou de eu fazer besteira. Por quê? Por causa da comunhão dos santos. A comunhão dos santos já me livrou de tantas, irmãos. Eu já fui tão repreendido, eu já apanhei tanto, só por estar aqui. Mas essas peias me livrou de pisar errado no caminho de Deus. E de maneira simples, irmãos. Às vezes um irmão vem cantar, canta até a letra errada, desafinada, mas Deus faz uso daquilo para te salvar. Então esse momento ele é de grande valor, irmãos. Mas isso não substitui uma vida, irmãos. Porque a nossa fé, ela é evidenciada daquela porta para trás, irmão. Aqui dentro é fácil, porque a gente está só entre crentes, é fácil nós nos camuflarmos. É fácil, talvez é só calar a boca que ninguém percebe nada. Né? Calar a boca a gente é sábio, já tem fruto já para dar. Mas daqui para trás, irmão, como a gente ama as nossas esposas, como a gente cuida dos nossos filhos, como as mulheres amam seu marido, como a gente trabalha, irmão, isso testifica tanto a nossa fé. Você não sabe o que é, quer fazer prova da tua fé, vê como tu trabalha, irmão. Vê como tu respeita os teus patrão. Tá cozinhando galo, tu pensa que tá roubando quem, meu? Tu acha que Deus não tá vendo? Ei, os cozinhadores de galo, Deus vai te pegar, bicho. Mas enfim, irmãos, o fruto, ele vai evidenciar bem rápido, irmão. Então a gente não pode deixar se enganar. Então ficamos alerta, irmão, porque com tudo aquilo que a gente se envolve, com tudo aquilo que a gente ouve, com tudo aquilo que a gente gasta tempo, a gente não pode ser bobo e achar que isso não nos influencia. Irmão, é uma coisa tão comum hoje, um ser humano passar 2 horas nas redes sociais. Quem é que se assusta de ouvir isso hoje em dia? Que passa 2 horas jogando? Passa 2 horas no Free Fire, passa 1 hora no Instagram, passa meia hora no TikTok, passa meia hora no WhatsApp. Passa, sei lá, 2 horas no YouTube. Passa 1 hora na televisão. Quem é que se assusta com isso, irmão? Pelo amor de Deus. Isso não é a coisa mais comum para nós? Mas se a gente for balancear e olhar quanto tempo há de oração, quanto tempo há de leitura bíblica, é uma aberração, irmão. Aí às vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor porque a gente nem sequer se tocou de qual árvore a gente está comendo fruto. Às vezes tem lá música imoral, tem piada obscena, né? Tem manipulação da vida social. Porque, irmãos, até assim, se você não perceber, até as suas ideologias políticas, ela lhe desvia do evangelho. E aqui eu não quero dizer que é só os esquerda não, viu? Que os vagabundos maiores que eu conheço são de direita. Né? Diz que Deus acima de tudo, né? Usa a família, mas tem amante. Patrocina o tráfico e o mercado de prostituição. Esses aí são os de direita. E o pior, que ainda são crentes, são pastor. Então, irmãos, não estou defendendo nenhum e nem outro. Só quero é que a gente viva a verdade. A gente precisa da verdade. A gente não pode deixar ser enganado por essas influências. Então, irmãos, se você se acha forte, quer enfrentar o mundo, quer enfrentar filosofias, quer enfrentar essas influências, sem a palavra você vai rodar. Meu irmão, se você não tiver conhecimento bíblico, se você não tiver uma fé saudável, nem para assistir televisão você presta.
Nem para assistir televisão. Ainda mais coisas aleatórias, assim. Que nem que você não queira, você vê, você assiste, você se envolve, cria sentimento dentro de você e você nem percebe. Então, irmãos, Paulo diz lá, ó, as más conversações, as más companhias. Amém? Ele falou isso para quê? Para heresias que estavam sendo pregadas dentro da igreja. Então, irmãos, não pense que um falso profeta, um falso mestre, ele vai estar nessa mesma oportunidade que eu estou agora. Entendeu? Pode ser um videozinho na internet, né? Pode ser um amigo. Pode ser tanta coisa, irmão. Pode ser o teu celular. E a gente tem visto, irmãos, pessoas sendo mudadas psicologicamente só por conta desses envolvimentos. Quanto mais na vida espiritual. Que tudo influencia, irmãos. Até um pensamento diz o que a gente está fazendo. Entendeu? Então, fiquem alertas, irmãos. Porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E os bons costumes é o quê? É a doutrina de Deus. 2 Coríntios 4:3, não foi? Ou 2 Timóteo 4:3. Para nós encerrar, vou ler o texto que o Isa leu agora. Para que essas más companhias elas não corrompam os nossos bons costumes. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo conselho nos ouvidos, juntarão o mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. 4. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Deixa Jesus nascer no teu coração. Irmão, não se engane. As coisas estão aí nos influenciando. Bem pertinho, bem sutil, querendo roubar a tua fé e querendo fazer a gente de otário, né? A gente nem se toca. Mas, irmão, isso parece ser só coisa de humanos, né? Mas dá para entender, irmãos, que o negócio é tão feio que a gente está aqui pregando a palavra de Deus e tem demônio tentando roubar vocês. Você imagine se entrasse um cara aqui dentro da congregação agora e falasse, bora, passa o celular. Passa o celular. Imagine o desespero de todo mundo. Pois é, o demônio está aqui, bora, passa o que tu aprendeu, passa o que tu aprendeu, passa o que tu ouviu, passa aquilo que te edificou, passa aquilo que te confortou, passa aquilo que te deu esperança. Fique alerta, irmão. Você sai daquela porta ali, né? O negócio vai atiçar, as coisas vão acontecer. Então a gente precisa estar atento, irmãos, ao exercício da nossa fé de forma simples, mas de forma efetiva, irmão. É não deixar se enganar. Porque os crentes hoje estão perdendo, irmãos, as práticas dos princípios espirituais e eles sofrem, irmãos. Não passa 3 dias sem orar para você ver o aperreio na sua vida, para ver se você tem paz. Irmãos, um crente que está confortável em não orar, em não buscar a palavra de Deus, ele está enfermo, irmão. Se tu está assim, dá para ver que tu precisa de ajuda. Se encosta, irmão, em quem ora. Vem para os cultos de oração. Se tu está precisando conhecer a palavra, encosta em quem conhece. Pede ajuda ao teu pastor. Falando nisso, hoje é dia do pastor, né? Nós damos graça, pastor, pela sua vida. Obrigado. Glória a Deus pelo homem que você é e pela... Eu sempre digo isso, não tem um homem que mais me influencia a viver para a glória de Deus do que o pastor Marcondes. Porque ele é simples, não faz rodeio, a gente discorda na hora, dá raiva, mas depois a gente volta para o canto. O velho está certo. Vamos dar glória a Deus. Então, glória a Deus pela sua vida, pastor, nós agradecemos muito. E aqui eu também agradeço pela minha oportunidade, que eu estou falando demais. Amém? Glória a Deus.
Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, vamos ficar de pé. Jesus, te louvamos, te damos graças, meu Deus, ó Pai, pela tua misericórdia. Rogamos, meu Deus, ó Pai, que a tua ação, a tua graça se manifeste em cada lar, em cada família. E que haja, meu Deus, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, a manifestação do teu socorro. A tua bênção, meu Deus, ó Pai, para restaurar, reconciliar, meu Deus, ó Pai, e transformar, meu Deus, ó Pai, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. A cada vida, a cada pessoa, a cada casa, a cada situação. Toma-nos em tuas mãos, livra-nos do mal, Senhor. Vai além daquilo que conseguimos expressar ou levar, meu Deus, ó Pai, diante de ti. Porque somos necessitados, meu Deus, ó Pai, e há questões e situações que necessitam, meu Deus, ó Pai, da tua providência, do teu socorro, meu Deus. Dá-nos graça para que possamos te louvar e te glorificar. E bem dizer assim, meu Deus, ó Pai, o teu santo nome, Senhor. No teu nome tomamos posse da bênção, do milagre, do livramento, da graça e da misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, e te louvamos por esse momento que cultuamos o teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. A igreja diz amém? Vamos em paz, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, a direção do Espírito Santo e o amor de Deus esteja sobre os irmãos. Amém.